Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? A Pro está bem, porém está morrendo de saudade de vocês, saudade das nossas aulinhas, das nossas conversas na sala de aula. E vocês, o que é que estão fazendo? Estão usando muito a criatividade para fazer coisas divertidas dentro de casa? Não pode sair. Lembrem-se disso, viu? Mas a Pro continua orando, conversando com o Papai do Céu todos os dias e pedindo a Ele que logo, logo isso passe, certo? Para que a gente possa voltar à nossa rotina normal, às nossas aulas, a ver os nossos colegas, certo? A poder se abraçar, conversar de pertinho, tá bom? Então agora vamos dar início à nossa aulinha de redação. Então, nós estamos falando sobre as fábulas, certo? E na aulinha de hoje nós vamos lembrar mais uma vez o que é a fábula, certo? E algumas características da fábula, tá certo? A fábula é um texto narrativo, como a Pro já falou, curto, escrito em prosa ou verso, no qual os personagens são geralmente animais com características humanas, como falas, costumes e etc. Elas geralmente apresentam um ensinamento, uma lição de moral para nós seres humanos. E como essas fábulas, elas sempre estão criticando algumas coisas, criticando as pessoas, os costumes, os autores, eles usavam animais como personagem para fugir de algumas críticas, sabe? Porque eles estavam criticando as outras pessoas e não queriam ser criticados, tá certo? Agora vamos ver quais são as características dessas fábulas, tá bom? As fábulas são um texto narrativo, ou seja, uma contação de história, certo? Geralmente apresentam animais como personagens, animais que possuem características humanas, certo? Outra coisa, elas apresentam no final uma lição de moral, certo? Ou seja, estão sempre ensinando alguma coisa, como a gente deve fazer ou agir, certo? E por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história, ou seja, uma fábula ela pode ser contada de maneira diferente por várias pessoas, entendeu? Outra coisa bastante interessante é que o tema delas variam bastante, certo? Por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos, certo? A derrota daqueles que querem ser mais espertos do que os outros, tá bom? A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. Ou seja, a gente usa os animais nessas fábulas para poder criticar alguma coisa que o homem está fazendo de errado, tá certo? E a Pro já explicou lá o porquê, porque os autores não queriam ser criticados, então eles colocavam os animais, certo? Como personagem da história para ficar uma coisa mais leve, mais divertida, menos direta, certo? Outra coisa, as personagens das fábulas são denominadas personagens tipo, ou seja, elas apresentam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Por exemplo, as cigarras representam os irresponsáveis e a formiga representa o grupo de trabalhador, ou seja, um tipo de animal representa um grupo de pessoas, tá certo? Por exemplo, se vocês forem montar uma fábula, vocês podem escolher o cachorro para ser um tipo de pessoa e o gato para ser outro tipo de pessoa. Estão entendendo? Algumas fábulas conhecidas. O leão e o camundongo, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha, dentre outras. E alguns autores são Sá de Miranda, Diogo Bernardo, Monteiro Lobato, certo? Agora, depois de ouvir essas características, de lembrar mais uma vez o que é a fábula e ver alguns dos autores, eu quero que vocês pesquisem 2 fábulas e coloquem no caderno, tá certo? A semana que vem a Pro vai voltar com o passo a passo para a gente construir uma fábula,
tá certo? Um beijo cheio de saudades. Querendo falar com a Pro, é só mandar mensagem lá no aplicativo ou então falar comigo no WhatsApp, tá bom? Beijos!